Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. O Daniel tá por aí? Olá, tudo bem? Maravilha. Boas-vindas para o pessoal que eu já conheço, boas-vindas para quem eu ainda não conheço. É com muita alegria que eu recebo todo mundo aqui para a gente conversar, né? Tanto com o Daniel e, né, para a gente fazer uma roda de conversa mesmo. Oi, Carla, tudo bom? Para a gente fazer uma conversa sobre esse texto, né, do Antônio Cândido. Então, espero que seja produtivo para todo mundo. Quer comentar alguma coisa, Daniel? Se apresentar, alguma coisa assim? Não. Acho que a gente pode ir direto para o assunto. Beleza. Vou colocar aqui nossos slides. A gente separou alguns temas, pessoas, né, fazendo um recorte com esse texto. E a ideia é que a gente converse mesmo, né? Então, a gente separou alguns trechos, principalmente para analisar, mas fiquem super à vontade para levantar a mão, colocar pergunta aqui, né, no chat, etc. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre o Antônio Cândido, né, a época em que ele viveu, né, algumas questões que são importantes para conhecer um pouco ele. Depois a gente vai comentar um pouco sobre a maneira em que ele analisa literatura, né? Então, não assim, né, num sentido de uma regra dura e fria, né, um método que se aplica, mas o quanto que a gente aprende a analisar a literatura lendo os textos dele, né? Então, observar como que o próprio texto dele já ensina um pouco a fazer alguns tipos de análise, né? E aí a gente vai ver também um pouco, né, sobre as relações, né, que existe entre o texto literário, né, e o contexto histórico. Aí a gente chega de fato, né, no ensaio, entender um pouco o contexto de produção, em que momento histórico esse ensaio foi produzido, etc. E como esses três primeiros itens eles vão ser muito breves, assim. Então a ideia mais é que a gente tenha muito mais tempo para conversar e tirar dúvidas, etc., do que ficar uma coisa, né, muito explicativa, né, muito palestrinha, né, Daniel? Exato. Então, pessoas, né, fazendo assim meio que uma ficha, né, do Antônio Cândido. Ele viveu bastante, né? Nasceu em 18 e morreu em 2017, então é interessante observar como que ele acompanhou muitos eventos históricos acontecendo, né? Então, isso vai ser bem importante para o olhar que ele vai ter, né, para a cultura, para a sociedade, né, para a literatura. Ele vai ter uma formação, né, na USP, vai ser, né, professor, um dos primeiros, né, professores, né, da universidade. E aí, né, a grande questão que, pelo menos, é o que chama bastante atenção, que a gente pensou aqui em abordar, é como que, né, se desse para categorizar um pouco as ideias principais, né, do Antônio Cândido. Ele ensina a gente a olhar para a literatura de uma maneira interdisciplinar, né? Então, tem muito de análise do texto pelo próprio texto, né? Uma análise bem interna, mas ele também vai ensinar a gente a fazer, né, relações entre texto e contexto. O que parece muito simples, mas é extremamente complexo, e ele faz isso de uma maneira, né, muito, muito brilhante. Ele vai ser uma figura, né, justamente por ter essa atuação, né, foi professor de sociologia, depois foi professor do departamento de teoria literária, então ele transitou entre esses mundos, né, da sociologia e da literatura, e ele vai ter como algumas referências, né, intelectuais progressistas, né, então fiz aqui uma listinha muito breve, só para a gente situar os nomes, né, o próprio Marx, né, ele vai ter uma relação pessoal com o Mário de Andrade, né, e com os intelectuais que ele conviveu na época em que ele atuou na USP, né? Então, Paulo Emílio, Floresta Fernandes, né? E tudo mais. Quer comentar alguma coisa, Daniel, da trajetória dele, essas figuras todas? Eu acho que uma coisa legal de trazer dele, assim, primeiro em relação à forma dele de olhar a literatura, tem uma coisa interessante que, muitas vezes, contrariamente ao que se afirma, né, ele não é uma unanimidade nacional, né? Porque tem uma coisa assim, já da época que ele começa a fazer o tipo de crítica dele,
Ah, algumas pessoas acham que, às vezes, ele é voltado para a estética demais, né? Ou seja, que ele dá muita importância ao texto. E um outro grupo de pessoas, de críticos, de pensadores ou pessoas ligadas à cultura, imprensa, etc., universidade, acham que ele é político demais, né? Normalmente que ele vê muitas relações dentro do contexto, ele vê muitas relações com a sociedade, com a história. Então, na verdade, uma das grandes contribuições dele, que é ele não é o único no mundo, né, em relação a isso, evidentemente, mas aqui no Brasil ele é uma das pessoas que mais incentivou essa ideia de não ver a literatura, a arte como algo apartado, algo separado, né? E essas relações que ele faz entre o produto cultural, o produto artístico, entre o texto e o contexto, muitas vezes foi vista como resistência, ainda é vista como resistência, né? Alguns, e tem gente que acha que ele tira, digamos assim, uma certa pureza da arte, por ser político demais, e tem gente que acha que ele é político de menos, né? Então, é interessante ver, na verdade, como ele faz a abordagem, como ele analisa as coisas. E aí, nesse sentido, a referência aos teóricos dele, né, tem uma referência bastante grande, ampla, e como a Débora falou, isso aqui é só uma listinha mais, assim, para a gente ter como um parâmetro. É interessante que ele a relação com o Mário de Andrade era uma relação pessoal, né? Ele era muito jovem e teve uma relação pessoal de conhecimento, inclusive de laços familiares com o Mário de Andrade. E a análise do Mário de Andrade, o jeito de pensar uma literatura que olhava para o mundo, mas que olhava para o Brasil também, que olhava para o objeto literário, que olhava para a história, para o contexto, foi algo que ele foi, digamos assim, assimilando, né, incorporando. Paulo Emílio Salles Gomes é conhecido como um dos grandes teóricos sobre cinema no nosso país e foi um grande amigo pessoal dele e que para o Antônio Cândido deu o norte político, né, o horizonte político de olhar a sociedade e suas contradições em relação à exploração, opressão, todos esses problemas que ainda hoje nos afligem, né? E o Florestan Fernandes também foi um amigo pessoal aí de universidade e voltado também para essas questões de analisar o conhecimento, a cultura, sempre ligado ao destino dos mais pobres, destino dos explorados, algo que às vezes a cultura oficial, né, os lugares da cultura oficial não costumam fazer. É isso, acho que daí a gente vai. Sim, sim. E aí eu peguei um trechinho, né, que vendo o ensaio dele, né, o Direito à Literatura, a gente aprende muito sobre como analisar literatura, né? Mesmo que, né, eu aprendi muito a analisar texto, mesmo não estudando literatura brasileira, porque o grande foco de análise do Antônio Cândido vai ser a literatura brasileira, né? E aí o que é o interessante aqui que a gente separou para pensar como que funciona a relação que ele tem, né, de análise textual. Ele vai partir de um princípio de estrutura, né? Então, ele vai pegar trechos, né, de obras, porque daí destrinchando os trechos e analisando, né, desde análise sintática, análise semântica, ele vai começar a estabelecer paralelos com elementos maiores. Então, ele sai da parte e vai para o todo. Só que ele não para nisso. Depois que ele chega no todo, e ele faz, né, alguns comentários sobre elementos externos ao texto, ele volta para o texto de novo, né? Então, com um olhar já assim ampliado, que aí você acaba percebendo coisas no texto que o contexto histórico ou os elementos da vida social, por exemplo, em que aquela obra está inserida, ou, né, de quem produziu aquela obra, do contexto de produção,
isso fica muito mais enriquecido, assim. Então, é muito interessante como que, a partir de um núcleo, né, ele vai dizer no Curtiço a Curtiço, né, apesar de filha do mundo, a obra é um mundo. Então, ele vai caminhar nesses dois lugares, né, um mundo fechado em si, mas um mundo que está inserido em um lugar determinado. Não é, né, uma obra de arte que, né, com questões que deixam ela descolada da realidade. Então, é meio que caminhar por entre essas duas esferas, né? E aí as preocupações muito interessante, né? Meio que o recorte temático, o fio de análise que se usa para analisar o trecho, ele já tem algumas escolhas, né? Então nada vai ser neutro e, né, sem nenhum tipo de viés, muito pelo contrário, né? Então até mesmo o que a gente escolhe analisar nas partes diz muito sobre o todo também, né? Então, ele mostra um pouco em diversos exemplos, né, ao longo aí de vários ensaios dele, como transitar, né, de um lugar para o outro. Porque daí, fazendo esse movimento, né, do menor para o maior e o retorno, meio que a gente percebe como que na forma literária tem muita coisa da sociedade e a sociedade tem muita coisa da literatura, né? Entre coisas que aparecem e coisas que são apagadas, que são escamoteadas, que são deixadas de fora, né, da alta literatura, né, da grande, né, dos espaços hegemônicos, né, e tudo mais. Quer comentar alguma coisa, Daniel, antes da gente chegar no exemplo do Caramuru, especificamente, sobre isso de etapas de análise? Não, isso que você comentou, Débora, é importante porque, novamente, quando ele faz isso, né, e esse jeito da gente abordar os produtos culturais, o texto literário, é algo que unifica várias tendências críticas, né? Então, que algumas tendências críticas, por exemplo, privilegiam o olhar sempre para os detalhes do texto, né? Olhar o narrador, olhar o personagem, olhar, digamos assim, o ambiente, alguns elementos específicos, né? O enredo. E essas tendências críticas, às vezes, tendem a ficar só nisso, só em aspectos técnicos, né? Outras correntes teóricas, elas tendem a olhar para questões específicas, né? Como a história é representada, como a sociedade aparece lá, como as mulheres aparecem, como as pessoas marginalizadas aparecem, etc., né? A abordagem do Antônio Cândido, ela tenta ser integradora no sentido de olhar para todas essas questões conforme isso aparece na estrutura do texto. Então, vai começar olhando os elementos internos, né, do enredo, do ponto de vista dos personagens, e procurar não ficar apenas preso a isso, né? Mas olhar isso de maneira detalhada e fazer pontes, fazer paralelos com o que começa a surgir em relação ao contexto em que aquilo foi produzido, a autora ou o autor como produziu aquilo, e aí vai ampliando isso, né? Então, essa ideia de você ter o que ele chamava mesmo de abordagem integradora, que vai fazendo uso de vários tipos de ferramentas de análise. E é muito interessante porque o nome que ele dá, né, a esse tipo de análise é de uma linguagem muito clara. Então, ele sempre vai comentar, por exemplo, de forma e conteúdo. Ele não vai usar palavras como estética, né, dialética, às vezes, né, dialética. Mas até a maneira como ele explica o fazer dessa análise literária é sempre muito clara e objetiva. Então eu peguei aqui eu fiz um esqueminha, né, de uma das várias análises que ele vai fazer, né, e aí no caso ele comenta, né, o Caramuru do século XVIII, né. Então o que chama a atenção dessa análise que ele faz? Ele começa comentando sobre elementos de conteúdo.
Então, como que esse poema ele vai nos dizer sobre processos históricos, então, sobre a colonização da Bahia, a catequização indígena forçada, o foco em cenas, né, de batalha, de guerra, passagens extremamente violentas e com muita ação. Então, esse é meio que o assunto abordado, né, dentro, né, de acordo com o enfoque que ele traz. Como que isso aparece na forma literária? Né? Então, para falar desses assuntos todos, é um texto de ritmo extremamente rápido, e ele vai começar a observar os contrastes, né? O contraste entre água e fogo, entre escuro e claro, versos curtos. Então, a partir do ritmo, né, desse texto, a gente consegue perceber que esse ritmo rápido ele representa o ritmo rápido do conteúdo, de uma questão violenta, de uma questão imposta, né, de um contexto extremamente opressor. E aí ele, né, então ele faz, né, então aqui seria a análise, né, da parte, perdão, a análise da parte aqui formal, né, então destrinchar a linguagem, uso de adjetivos, né, elementos internos do texto. Depois, né, como que essas partes todas dizem sobre alguns assuntos, e aí aqui, identificar o assunto que aparece na obra literária é o caminho para começar a fazer algumas pontes com elementos externos. Eu só posso falar de tudo isso aqui se o texto me traz essas evidências, né? Muito mais claro e evidente do que fazer o contrário, do que querer colocar a história social no texto. Né? Então, o que o texto me permite, né, meio que como um caminho. E aí, quando ele sai dessa parte, encontra esse conteúdo, aí ele chega no momento externo do todo. E aí ele chega a uma conclusão, né? Eu trouxe até aqui o trechinho entre aspas. O índio era assimilado ao universo perigoso da desordem. Né? Então, a conclusão que ele chega após analisar esses dois momentos. Né? Então, e aí vai muito, né, das teorias que se usam para fazer esse tipo de análise. Às vezes a gente tem uma bagagem teórica muito mais para essa parte formal e muito menos para essa parte de conteúdo. Eu, pelo menos, eu tinha muito mais a bagagem formal, eu tive que correr atrás de conteúdo, história, etc., quando estava fazendo pesquisa, e até hoje, né, quando analiso alguma obra, para talvez, algumas vezes, conseguir chegar a alguma formulação ampla assim, né? Então, a maneira como ele coloca, né, a sofisticação dele é em se fazer claro e objetivo, em se fazer entender, né? Mas é um procedimento extremamente complexo, porque é preciso entender, né, como a obra está inserida, o que está por trás, quais eram as questões históricas, sociais, políticas, né, e tudo mais. Então, em vários textos, né, não é só no direito à literatura, né, mas em vários ensaios dele, ele sempre usa um exemplo muito concreto e muito prático para justamente afirmar, né, algum determinado assunto. Quer comentar alguma coisa, Daniel, sobre isso? Não? Não, não, Pessoas, pode passar. Pode passar. pessoas perguntam sobre isso, sobre esse tipo de análise da parte para o todo, querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Beleza, então. Então, continua. Por agora, tudo certo. Beleza, Angélica, obrigada. E aí eu trouxe um trechinho de um outro texto dele, né, que é um texto que ele vai, o Na Sala de Aula, né, que ele vai comentar sobre a análise de poemas, né. E olha que interessante, na introdução, né, ele já mostra meio que a maneira em que ele vai analisar esses poemas todos. Veja só. As maneiras possíveis de trabalhar o texto, partindo da noção de que cada um requer um tratamento adequado à sua natureza, embora com base em pressupostos teóricos comuns. Ou seja, né, o texto ele requer um tratamento adequado. Cada texto vai pedir um tratamento, às vezes com pressupostos teóricos comuns. Um desses pressupostos é que os significados são complexos e oscilantes. Outro, que o texto é uma espécie de fórmula, onde o autor combina consciente e inconscientemente elementos de vários tipos.
Por isso, na medida em que se estruturam, isto é, são reelaborados numa síntese própria, estes elementos só podem ser considerados externos ou internos por facilidade de expressão. Consequentemente, o analista deve utilizar sem preconceitos os dados de que dispõe e forem úteis, a fim de verificar como, para usar palavras antigas, a matéria se torna forma e o significado nasce dos rumos que esta lhe imprimir. Então, olha que interessante, ele vai mostrando, né, passo a passo, como fazer essa etapa toda. O texto vai ser a fórmula, né? Então, é a partir do texto que a gente vai para um outro caminho, né? E aí sim, né, usar as ferramentas que você tem aí à disposição. Né? E é muito curioso, porque cada época da vida e cada época de uma trajetória acadêmica que você está lendo coisas diferentes, você vai perceber coisas diferentes em questões teóricas, né? E aí o texto ele vai te dando pistas para, né, de coisas que você pode traçar paralelos ou não. Quer comentar alguma coisa, Daniel, sobre esse trechinho? Aqui tem uma coisa que, às vezes, lendo esse texto dele, por exemplo, pode dar a ideia de que, às vezes, é um pouco difícil fazer isso, né? E, infelizmente, isso acontece por conta do processo de escolarização que a gente tem, né? E a forma como a escola e o ensino formal tende a desvalorizar as leituras que a gente vai tendo quando a gente se defronta com os textos, né? Então, um pouco do que ele está dizendo aqui é o seguinte, que é do confronto do leitor, da leitura com o texto, que as pessoas vão percebendo elementos que são interessantes, percepções, e essas percepções merecem ser levadas em consideração pelo próprio intérprete, e o intérprete vai tentando entender aquilo. Infelizmente, a gente tem uma estrutura muito autoritária de ensino, né? Não só no nosso país, infelizmente, mas nosso país é mestre, né, em criar uma escola que aprende as pessoas, ensina as pessoas a ficarem quietas, a não falarem, a dizer a minha visão está errada, a não ouvir, né, o que as pessoas e como as pessoas interpretam. E isso cria na gente a ideia de muitas vezes para interpretar, para ter esse contato com o texto, para começar isso é alguma coisa difícil, é alguma coisa que só quando um dia alguns poucos iluminados conseguem fazer isso, né? E a perspectiva dele, na verdade, é uma perspectiva que conversa bastante com Paulo Freire, né? Que é uma ponte que eu estou tentando fazer aqui, às vezes importante, porque é na ideia de quando Paulo Freire fala assim que nós precisamos ouvir as pessoas, ouvir o que elas veem sobre o mundo, ouvir sobre as coisas. E na abordagem do Antônio Cândido tem um pouco isso, né? Ou seja, todos nós temos a capacidade, podemos ser analistas, podemos ser intérpretes, né? A gente consegue ler, consegue ver, com as limitações de cada um em determinados momentos, mas o que ele vai dando um pouco aqui é um certo caminho de, digamos, de compartilhar, né? E não dizer uma regra que, olha, isso é uma coisa que só iluminados, só ultra especialistas conseguem fazer. De autonomia mesmo, né? De conseguir. E é isso, quando você revisita um texto para analisar, cada hora você percebe uma coisa, né? Então, Exato, é exato, absolutamente normal. Mudar de ideia, né? Então, como que é importante, né? Arejar, né? As ideias e tudo mais. exato. E aí, né, alguma listinha, umas listinhas de dicas, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a obra dele, né? Tem o Formação da Literatura Brasileira, né? Que ele vai fazer um apanhado extremamente, né, profundo, principalmente pensando na questão da identidade, né? O que significa a identidade brasileira, o que significa a produção literária, quando que isso começa, né? Então, e ele vai, né, justamente pegar muitos textos e aplicar várias vezes essa ferramenta de leitura, o texto, o contexto, o texto e o contexto, né? Então, é um livro, é um catatal, né? Mas assim, é um livro muito, muito interessante. É muito curioso que é uma obra que saiu junto com a formação da economia, a formação da economia do Celso Furtado,
A formação econômica do Brasil, o Celso Furtado, né? Isso. Porque são dois intelectuais que se completam, né? O Celso Furtado pega o aspecto econômico e o Antônio Cândido pega a parte literária, né? Então, ler os dois é interessante, que, né, dá para ter um panorama bem, bem extenso, assim, da identidade nacional e tudo mais. E aí tem essa coleção, né? São várias antologias de ensaios, né? A gente trouxe aqui o Discurso e a Cidade e Literatura e Sociedade, que vão pegar, né, vários textos fundamentais que justamente ele vai, né, pegar questões em que a grande preocupação é a relação que a literatura e que a cultura vai ter com questões históricas e com questões, né, sociais. Só um comentário, né? Esses dias eu estava numa aula, alguém tinha comentado, mas isso é sociologia da literatura, né? Meio que querendo juntar uma coisa na outra. Não sei se é bem o caso, né? Mas é muito mais a relação que cada um desses campos tem entre si. Né? Então, como que, ao ver literatura, a gente reflete sobre a sociedade, ao refletir sobre a sociedade, a gente amplia o nosso olhar, né, para a literatura. Quer comentar alguma coisa, Daniel, desses livros? Algum outro que você acha importante de mencionar? Não, é só dizer que, em geral, os livros do Antônio Cândido, vários deles, são livros pensados como reunião de ensaios, né? Então, ele é um dos grandes ensaístas da língua portuguesa e os livros dele, ele organiza, coleta e esses ensaios estão agrupados assim em vários desses livros. Uma coisa importante e é muito bonito isso, que embora sendo um dos grandes ensaístas da língua portuguesa, todo o texto dele é um grande convite à leitura, né? Então, vocês vão perceber, acho que alguém que já teve acesso, às vezes, já tentou ler algum dos textos dele, vai perceber que a leitura não é difícil, né? Então, é o que se diz, que às vezes muitas autoras e muitos autores escrevem de um jeito para parecer inteligente, né? O Antônio Cândido, ele está naquela família de autores e autoras que ele quer ajudar o leitor a se sentir inteligente, né? Ou seja, então é um texto que faz com que você aprenda, com que você sinta que você tem a capacidade, né? Não que seja na primeira, na segunda, na terceira vez, mas você aprende, você discute com o texto, né? E fazer isso, ele dizia, perguntavam para ele, mas por que seus ensaios são escritos numa prosa clara, né? Ele dizia que num país como o nosso, isso é um instrumento de democratização. O que significa? Significa que o conhecimento tem que ser democratizado, né? Por isso que ele acha que os textos têm que ser objetivos, claros, etc. De maneira um pouco irônica, ele falava, alguns clássicos assim talvez podem querer escrever de uma maneira muito obscura, tal, né? Mas na verdade não é o meu caso, né? Então na limitada competência que eu tenho, ele dizia, eu tento fazer isso de maneira clara. O que acaba sendo interessante é que quando a gente vai lendo muitos dos clássicos, pensadores, pensadoras, assim, a gente fica espantado de quanto muitos são claros, né? Não são difíceis de serem lidos. E às vezes o discurso oficial da cultura, o discurso oficial da escola, da universidade, enfatiza fala para a gente dos autores, fala para a gente das coisas como se fossem grandes códigos indecifráveis, né? E a gente nem ousa, então, tentar ler. E quando você vai ler, você fala assim, nossa, mas não é tão difícil assim, né? Eu consigo entender, concordar e discordar. Então, acho que isso é um dos grandes méritos do tipo de escrita que ele tem. Com certeza. E parece simples, né, essa clareza, mas é necessário um conhecimento né, muito conhecimento de mundo, um conhecimento histórico muito profundo, né? É muito difícil ser claro e objetivo, né? Talvez porque a gente acaba tendo mais contato com escritas tão prolixas de querer imitar, putz, eu quero também escrever dessa maneira super, né,
confusa, etc. Mas, né, enfim, é um sintoma também do tipo de texto que a gente aprende a escrever também, né, na academia, né, e tudo mais. Com certeza, com certeza. E aí, um trechinho, né, de um texto dele que está no Literatura e Sociedade, né, que é o artigo, o ensaio, né, na verdade, Literatura e Vida Social. Qual a influência exercida pelo meio social sobre a obra de arte? Digamos que ela deve ser imediatamente completada por outra. Qual a influência exercida pela obra de arte sobre o meio? Assim, poderemos chegar mais perto de uma interpretação dialética. Ah lá, ele usou dialética. Superando o caráter mecanicista. Estudar em que medida a arte é a expressão da sociedade. A segunda, em que medida é social, isto é, interessada nos problemas sociais. Assim, a primeira tarefa é investigar as influências concretas exercidas pelos fatores socioculturais. É difícil discriminá-los na sua qualidade, na sua quantidade, perdão, e variedade, mas pode-se dizer que os mais decisivos se ligam à estrutura social, aos valores e ideologias, às técnicas de comunicação, né? E aí, olha que interessante, perguntas que a gente pode fazer na hora de começar a fazer as análises. Qual a influência do meio social na obra? Depois, qual a influência da obra de arte no meio? Então, transitar, né, nessas duas esferas, né, mas sem querer ser mecânico, né, sem ser uma coisa artificial, né? E aí, quando, né, começa-se a estabelecer essas relações, dá para a gente perceber que a arte é uma expressão da sociedade. E isso é uma questão de perspectiva. Né? Então, claramente aqui o Antônio Cândido ele está muito mais num debate que contextualiza, que historiciza, em vez de um debate idealista, que vai colocar a arte como, né, um elemento superior, um elemento perfeito, apartado, né, da vida social e tudo mais. Quer comentar alguma coisa, Daniel, desse trechinho? Não, não, pode passar, Débora. Acho que. Beleza. Alguma pergunta, gente, até aqui? Questões? Beleza. E aí a gente chega, né, no direito à literatura. Então, contextualizando um pouco, né, a publicação desse ensaio. Ele é de 1988. E é um texto que ele escreveu, né, é um discurso, né, que ele escreveu, era um congresso, né, Daniel? Eu tenho a impressão que era um congresso feito pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, né? Ah, perfeito. Então, era ligado era um seminário de debates no contexto da redemocratização do país. E o grande tema era pensar direitos humanos, né? E aí ele foi chamado para falar sobre a relação, né, entre direitos humanos e literatura. E aí veja que interessante, né? Um texto de 88. Então, um ano antes da queda do Muro de Berlim. Então, né, aquele momento de tensão, fase final, né, da Guerra Fria, o país, né, entrando nessa redemocratização, né, a Constituição de 88, que é a Constituição que a gente, né, tem até hoje, e esse processo, né, o pós-ditadura e começar a pensar o que vai ser, né? Então é muito curioso que o Antônio Cândido ele sempre vai refletir um pouco sobre a identidade do país, né? Então pensar como que a literatura ela vai ser um direito humano, né? E aí um fato assim, né, muito en passant, que é interessante da gente pensar, em 80, o Antônio Cândido vai ser uma das pessoas que fez parte da fundação do Partido dos Trabalhadores, né? Então, esse processo, né, de reconstrução do país e de pensar, né, um aspecto democrático, progressista e tudo mais, fazia parte da atuação política dele também, né? Então, é interessante como que todas as esferas vão se misturando. E aí acho que, né, se a gente for pensar em hipótese e, na verdade, tese, né, o assunto principal desse texto é pensar como que a literatura, o acesso à literatura é um direito humano, né, algo que seria indispensável para a gente na vida em sociedade. E aí eu trouxe um trechinho para a gente começar a pensar, né, essa questão toda.
Quanto mais cresce a riqueza, mais aumenta a péssima distribuição de bens. Portanto, podemos dizer que os mesmos meios que permitem o progresso podem provocar a degradação da maioria. Né? Então, percebendo justamente a lógica, né, da desigualdade, a distribuição de bens, ele vai começar a refletir como que a literatura e a cultura está inserida nessa desigualdade que degrada a maioria e, né, mantém os privilégios para alguns poucos. Quer acrescentar alguma coisa, Daniel, desse trecho, dessa parte da época? O microfone está desligado. Acho que em relação a essa parte do ensaio, é interessante pensar que o ensaio já inicia com uma parte que incomodou a muita gente, né? Que é assim, ele simplesmente chama o nosso olhar para a realidade que a gente vive, dizer, olha, nós vivemos uma época de muitas esperanças em relação a avanço técnico, avanço e progresso, etc., mas é um sistema que, ao mesmo tempo, deixa milhões à margem, né? Que não dá acesso aos bens básicos de alimentação, saúde, educação, abrigo, né? Para a imensa maioria das pessoas. E pensar nesse contexto ainda o que vai se dizer dos aspectos da cultura e da arte. E que ele vai defender, né, vai lembrar que isso também deveria ser considerado como direito essencial, direito fundamental dos seres humanos, porque faz parte daquilo que nos constitui como humanos, né? E então, já no início do ensaio, ele acaba colocando essa ideia de uma época extremamente desigual, extremamente iníqua, e que, no entanto, tem o potencial, pode, né, agora, construir sociedades mais igualitárias, né? E essa contradição é uma das contradições com as quais a gente tem que viver, né? E tem que observar que um ponto que ele diz que é interessante, que ele pontua aí, é o fato de que, vivendo nessa época, às vezes o discurso dominante é uma ideia que algumas vezes vai de retórica de ajuda ao próximo, mas sem a efetiva disposição de agir, né? Então, até seria interessante que as pessoas melhorassem de vida, até seria interessante que as pessoas tivessem acesso, mas, no fundo, é o que ele vai falar. Você tem um discurso hegemônico em que parece que o meu direito é mais fundamental do que o outro. E no plano das artes, da cultura, isso é muito recorrente, né? Isso é algo que vai aparecer muito no ensaio. A ideia de que, para a maioria da população, isso hegemonicamente falando, quando as instituições oficiais de cultura, de ensino, têm essa mentalidade. A população, na verdade, não merece, não conseguiria nem compreender literatura, cultura, arte, etc., né? E isso é bastante incômodo no ensaio dele, né? As pessoas ficarem incomodadas, porque ele está colocando um dos dedos na ferida, né? Ou seja, um país patriarcal, racista, baseado no privilégio, não nega só alimento, não nega só educação, não nega só saúde para as pessoas, nega também o acesso ao conhecimento, à cultura, né? A algo que é fundamental como um direito humano. Tanto em termos abstratos, de fabular ideias, quanto em termos concretos, de circular isso, né? Espaços em que essa cultura pode ser cultivada em espaços públicos, né? Se for pensar o apagamento, né, e a destruição que o regime da ditadura fez com as escolas, né? Deixar tudo, né, de uma maneira extremamente opressora, né? Então, não é só no mundo das ideias também, é na materialidade das coisas, né? Então... Exato, exato. Isso que você está falando, só, Débora, tem um trecho muito bonito do ensaio que ele fala da experiência concreta feita nos anos 30, 1930 e 1940, pelo Mário de Andrade,
um Uhum. breve período, acho que entre 35 e 35 e 38, com o Mário de Andrade, vai ser responsável pelo setor de cultura aqui em São Paulo, e que o Mário de Andrade vai incentivar a criação de bibliotecas, a criação de bibliotecas volantes, né, móveis, o ensino e a possibilidade de as pessoas terem acesso a diferentes manifestações musicais, né? Ligado também a uma pesquisa sobre manifestações folclóricas tradicionais de várias tradições e regiões brasileiras e disponibilizando isso para a população aprender um pouco o que ela é, né? Ou seja, então esse esforço, um pouco disso que a Débora está falando, uma coisa concreta mesmo, assim, né? Não é falar assim, as pessoas não gostam, não têm acesso, não têm interesse. Porque às vezes elas não têm acesso, né? E disponibilizando, a gente vai perceber como as pessoas vão se interessar, vão fazer ligações e pegam um fio e vão construindo seu próprio caminho com isso, né? Exato, exato. Mas é muito legal isso, porque ele fala primeiro de coisas que aparecem em relação às várias manifestações, desde a história de fábula, o caos popular, até as manifestações da literatura dita, literatura erudita, culta. Uma coisa importante que ele enfatiza, que a gente tem que conversar sobre, é assim, as pessoas têm que ter o direito de conhecer todas essas manifestações, né? Não significa que ele está dizendo que Machado de Assis, Camões são superiores, ou o problema é não ter dado a chance das pessoas, inclusive, de escolher, né? De poder ler e falar, eu não gosto de Machado de Assis, eu não gostei do Camões, mas é muito ruim o sistema que a gente vive, em que as pessoas nem são dadas, já, não é dado a chance das pessoas de até fazer a sua própria escolha, né? Então, isso que é uma coisa interessante. E depois, um outro ponto que ele coloca, que eu acho que é importante, é nunca menosprezar a maioria da população. Porque, às vezes, os lugares oficiais da cultura menosprezam a maioria da população e falam assim, para eles, para a maioria da população, você tem que criar algo mais simplificado, etc. E quando as pessoas têm acesso, elas se encantam, elas olham, elas veem, né? Só um parêntese, porque tem um outro crítico inglês, né, que chama a atenção para o fato de que muito do que é chamado de cultura de massa não devia ser chamado de cultura de massa, porque ela é produzida por aqueles que têm os meios de produção da cultura com uma visão estereotipada do que é a massa da população. Então, produz, muitas vezes, livros, filmes, etc., com uma visão preconceituosa em relação à maioria da população. Vai ser diferente de você deixar a própria população encarregada de decidir, né? Como fazer, como produzir, como circular esses bens culturais e enriquecer, né? Eu acho que isso é um dos pontos que tem ligação um pouco com o que ele está falando. É, muito da coisa ser material mesmo, né? De você não ter liberdade de escolher. E de ficar, eu preciso que alguém me diga o que eu vou ler. E às vezes o que eu gosto de ler de verdade eu não conto para ninguém, porque é o que vão pensar de mim, né? É muito Exato, doido. exato, exato. A Karine falou um negócio muito legal, olha só. Hoje nós ainda temos um pouco disso, onde quem lê literatura de entretenimento, como colocado no Prêmio Jabuti, é visto como literatura menor. Karine, bem lembrado. A gente comentou isso esses dias, né, numa das aulas aqui, que tem a categoria, né, literatura de entretenimento e literatura de arte, tem um nome, né, um critério específico. E aí, quando a gente vê uma instituição, que é um prêmio, que tem a ver com circulação, com publicação, é um paradoxo, né? Mas quando você observa os critérios, né, do que vai ser analisado como literatura de entretenimento, é uma coisa, é o assunto, é a temática, e a literatura artística vai se considerar a estética, a forma, né? Então, dois pesos e duas medidas, né? É muito esquisito ver, né? Esses valores todos sendo reforçados, né? Enfim.
Mas muito bem lembrado esse caso do Jabuti. Eu não sei, assim, é muito complexo. E aí, pessoas, a gente trouxe alguns trechinhos, né, do direito à literatura, pensando, né, nesse olhar que ele vai ter, né, de categorizar, né, a literatura. Então, a edição que eu peguei é a edição do Vários Escritos, então, numa daquelas coletâneas todas, então, quem tiver a mesma edição é a de 2017, aí tem um número de página, meio que um fichamento já, né? E aí é muito curioso, né? Qual que é o argumento que ele vai usar? Né? Então, a literatura, ela devia ser um meio, né, um bem incompressível, ou seja, um direito elementar, básico, tal como alimento, roupa, casa, né? Enquanto que bens compressíveis, ou seja, coisas supérfluas, enfeites, cosméticos, coisas que não são necessárias para a sobrevivência, então a isso vira, ele vai fazer essa categorização, né, do que vai ser elementar e do que vai ser dispensável. A literatura é colocada no patamar do dispensável, não, isso aqui é só para alguns, isso aqui, né, não é para todo mundo, sendo que ele vai defender exatamente o oposto, né? Devia ser um bem incompressível, né? Que não dá para, né, dividir, que não dá para quebrar. Quer comentar isso, Daniel, do termo? Eu lembro que a gente tinha conversado a respeito. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, é a ideia realmente de encarar literatura, cultura, manifestações das produções artísticas como bens fundamentais, essenciais, né? Então, essa é a ideia, de não pensar que são coisas que podem ser descartadas, ou seja, apenas o alimento para o estômago sem o alimento para a alma, para o espírito, para o que ele defende é isso, né? De pensar a literatura, a fabulação, a criação cultural como algo fundamental, né? Então, a gente não precisa ficar muito preocupado com a terminologia, porque a terminologia, a ideia é algo que é essencial, né? Perfeito. E aí, dois trechinhos, né, que ele comenta bem isso no texto. O que há de grave numa sociedade como a brasileira é que ela mantém com maior dureza a estratificação das possibilidades, tratando como se fossem compressíveis muitos bens materiais e espirituais que são incompressíveis. Ou seja, tratando como descartável coisas que são básicas, que são elementares. E aí ele vai comentar, né, como que, em vez de separar, né, esse exemplo que a Karine trouxe do Jabuti é muito bom, em vez de categorizar e de estratificar tipos de literatura, é o contrário, é colocar, né, na mesma categoria. Né? Então, o que vai ser, o que o Antônio Cândido considera como literatura? Né? Todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Né? Então, para ele não tem essa divisão. Né? O ato da gente fabular, da gente contar a história, desde uma piada, um caos, até uma epopeia, que, né, é colocado num patamar muito elevado, tudo é literatura. Né? A Karine comentou hoje, o Incompressível é a novela que passa na TV aberta. Então, é muito doido, porque existe essa necessidade de categorizar e de atribuir um juízo de valor, né? Porque a gente vive numa sociedade que categoriza e que estratifica, né? Então, não tem como desvencilhar, né, uma coisa da outra, né? Então, a partir do momento que a gente percebe isso, é meio que virar a chavinha para o lado oposto. Por exemplo, de pensar uma política pública que leve em consideração a literatura como um direito elementar, básico, né? E não, né, no formato em que as cidades são feitas, né, são construídas, em como que a gente circula, como que a informação circula, as escolas, né, e tudo mais. E aí ele vai, né, explicar como que todo esse tipo de fabulação é uma necessidade universal. Né? E aí ele vai ter umas frases, né, assim, que é uma coisa belíssima. Né? Ele vai dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Não numa categoria de idealizado e de distante,
mas como um espaço em que a gente atribui sentido à maneira como a gente vive, né? Então, ficar apartado disso e isso ser retirado da gente é a gente ter retirado uma parte do que faz com que a gente seja humano, né? Então, além de tudo, além de todas as questões, né, incompreensíveis que já são retiradas e que já são privilégios, essa capacidade de contar histórias e de inventar e de imaginar, né, a questão imaginativa e criativa, né, pega muito forte. A Karine falou o seguinte: eu moro em Brasília e acabaram de fechar uma das poucas bibliotecas públicas que temos no centro. E quem não tem como comprar livro também não tem onde pegar emprestado. Tá vendo? Isso é uma medida material em que, né, aniquila qualquer possibilidade de alguém ter acesso, né? Eu passei por uma situação parecida também recentemente. Eu fui na biblioteca da minha cidade, em Piracicaba, que ela está sendo ameaçada de ser fechada. E o prefeito quer colocar todos os livros num engenho abandonado do lado do rio, para os livros apodrecerem, porque ninguém mais lê. Né? Então, hoje tem tudo no Google, você não precisa ir na biblioteca. Né? Então, a ideia da gente não ter mais um espaço público gratuito de encontro, que é a biblioteca, né? O fato disso ser retirado também é uma ferramenta para, né, aniquilar um pouco isso. E quem não tem internet, né? A Karen perguntou, exatamente. E quem não tem internet, é isso, né? É muito surreal, assim. Quer comentar alguma coisa, Daniel, sobre isso? Não, não, Débora, pode ir passando assim, aí a gente já dá mais tempo para o debate. Beleza. E aí, no meio ali do texto, né, quando ele começa a conceituar o que é literatura, ele vai dizer, né, o seguinte: que existe um papel contraditório, né? É contraditório porque é humanizador e é humanizador porque é contraditório, né? Então a ideia de que a literatura ela não corrompe nem edifica, mas ela faz a gente viver. Então justamente, né? Esse espaço de humanidade mesmo. E o Antônio Cândido ele vai ser essa figura, né? É um progressista humanista, né? Então ele vai se preocupar em termos políticos mesmo nessas questões todas. E aí, para quem, né, tiver interesse de ver, né, as categorias, ele vai categorizar a literatura em 3 momentos. Então, o que a gente vai pensar, então, como literatura? Construção de objetos autônomos como estrutura e significado, ou seja, né, elementos formais e elementos internos. Então, eu tenho ali, né, estrutura e significado literário. Também uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos. Então, essa estrutura, ela expressa alguma coisa, ela vem de algum lugar, ela é uma visão de mundo. Né? Então, essa ideia de que não existe, né, neutralidade, imparcialidade, né, sempre vai vir de algum lugar essa expressão, e que a literatura é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e inconsciente. Você aprende muita coisa quando está em contato com uma obra literária, mesmo que isso não é uma coisa, né, consciente do autor ali, não é uma coisa, né, a primeira preocupação. Então, uma estrutura, uma expressão de alguém inserido em algum lugar e que a gente aprende quando a gente entra, né, em contato com essa obra. Então, um caráter bem didático, né? Quando você olha, principalmente lendo, né, uma obra literária muito antiga, isso fica muito claro que, né, aquilo faz parte de um determinado momento histórico. Tranquilo, pessoas? Quer comentar alguma coisa, Daniel? Não, não, pode passar. E aí alguns trechinhos finais, né? Principalmente nessa questão da humanização, né? O caráter humanizador da literatura. Entendo aqui por humanização, já que tenho falado tanto nela, o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. Então, todos esses elementos fazem, né, compõem a humanização. Então, a gente se torna, né, humanos entrando em contato com tudo isso, né, em vez de
um distanciamento, né? Aquilo que o Daniel estava falando da ideia do gênio, né? Inacessível, brilhante. A gente é humano porque a gente conta piada, porque a gente conta as coisas de uma maneira que, né, você não esqueceu aquilo, então é cativante, né? É uma história montada de um jeito, organizada de uma forma que você não esquece, que aquilo te marca por algum motivo, né? Então, de uma maneira bela, que fala sobre os problemas da vida, né? Que se relaciona com o outro. E aí, pensando assim, né, num formato bem esquematizado de como que esse texto, né, do direito à literatura, né, qual que é o recorte, qual que é o ponto de vista que ele aborda essa questão. A literatura como resposta às transformações da sociedade, então, né, o caráter transformador da literatura, a literatura como uma necessidade universal e a literatura como um instrumento de desmascaramento, ou seja, né, também como uma ferramenta em que a gente consegue perceber, né, que a gente desmascara algumas questões. Cada obra de um determinado nível, né? Cada obra vai ter ali ela é a sua própria fórmula, né? Que nem ele comenta. Então, a gente pode perceber níveis diferentes, né? Cada obra literária vai mostrar um pouco para a gente essas questões. Quer comentar alguma coisa, Daniel, sobre isso? Não, esses elementos aqui que ele coloca, eu acho que são importantes, porque ele tem uma concepção que vale a pena insistir, que é isso, um conceito da literatura que seja entendido da maneira mais ampla possível, né? De todas as coisas que enriquecem o nosso imaginário, né? E é por isso que ele fala que ela não necessariamente ela tem um trecho do texto que ele fala a escola, os educadores vão ter uma relação ambígua com a literatura, porque a literatura, assim como outros espaços da cultura, não traz só exemplos positivos, coisas maravilhosas, traz muito do mal, do negativo, ou seja, coisas que fazem parte da vida, e é por isso que ele acha importante a gente ter contato, porque ela faz viver, né? E faz a gente compartilhar esses elementos todos. Quando você retira isso, uma ampla gama de manifestações, você está retirando das pessoas um direito delas conhecer o patrimônio de toda a humanidade, né? Exato. Ter contato com absolutamente tudo, né? Nossa, em escola, então, várias coisas sendo censuradas, né? Tanto na época em que ele escreveu esse texto, quanto até hoje, né? Temas, né, normas e assuntos que não podem ser falados, não podem ser comentados, né? Enfim, é extremamente complexo. A Júlia falou o seguinte: a literatura é um direito porque humaniza, exatamente, né? O cerne da questão é esse. E aí, o último trechinho para a gente abrir para discussão, né, lá na página 190, ele vai dizer, né, essa afirmação bem interessante. As classes dominantes são frequentemente desprovidas de percepção e interesse real pela arte. Então, maravilhoso, né, extremamente irônico, em como que justamente as classes dominantes impõem, né, essa estratificação. Quanto mais apartado, quanto mais, né, isso vai ser considerado alta literatura, isso não vai ser. E aí isso uma categorização que deixa de lado a maior parte das manifestações artísticas. Então, de não perceber, de não se interessar realmente por grande parte do que vai ser considerado arte. Né? Então, o preconceito, né, linguístico, preconceito de todo tipo que alcança, né, o patamar da arte e da cultura. E aí, por isso, vira, né, um privilégio, não é um direito para todo mundo. Quer comentar, Daniel, esse trecho e a gente abre para discussão? Não, acho que esse trecho é um dos trechos fundamentais do ensaio dele, né? Que é dizendo que as instituições oficiais do poder, né, tanto do poder político como do poder econômico e o que isso transborda para o poder cultural, criam um sistema muito autoritário em que difunde
uma ideia totalmente estereotipada do que é literatura, do que é arte, de cultura, porque o que ele está falando não tem interesse de fato, não tem interesse que isso seja democratizado, né? E perde, inclusive, em sociedades tão pouco democráticas, essas próprias ditas elites perdem a capacidade de efetivamente fruir e entender o que significa as várias manifestações literárias, culturais, etc. Infelizmente, na escola, na universidade, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, e é o que ele diz na continuação desse trecho no ensaio. Às vezes as pessoas acabam tendo acesso ou valorizando um tipo de literatura e um tipo de cultura por esnobismo, né? Por a ideia de aparecer culto, por aparecer inteligente, vira uma moeda de troca. A aparência que você leu tal coisa, gosta de tal obra, gosta de tal tipo de música, simplesmente como diferenciação social, né? Ao passo que, se você tiver uma construção em que a maior parte das pessoas puder ter o acesso e escolher e falar e discutir as várias manifestações literárias, né? Não só um tipo de literatura ou só um tipo de criação cultural, esse tipo de diferenciação de snobismo, de, digamos assim, a violência que é feita, ela tende a diminuir, né? Mas é a mesma coisa, você nega condições básicas para a maioria da população e depois fica esfregando na cara sinais de riqueza, privilégio, o que é a vida maravilhosa, etc. Né? Isso acontece no plano dos bens materiais, isso acontece também no plano dos bens culturais. Né? Isso tem muito para a gente conversar, eu acho, que é só para... Exato. E com isso a gente meio que encerra os trechinhos que a gente separou, né? E vamos à nossa discussão, né? Enfim, perguntas, questões. Se vocês tiverem outros trechos que queiram comentar. Oi, Júlia, pois não. Oi, boa noite. Meu nome é Júlia. Até achei bastante coincidência você falou que é de Piracicaba. Eu sou aqui de Santa Bárbara também. Ah, que legal, Júlia. Eu queria comentar, assim, já pegando o gancho desse último trechinho, recentemente fiz um trabalho em coautoria que trata justamente desse texto do Antônio Cândido, e analisamos ele à luz do conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Para quem não leu, fica a indicação, mas eu acho que é um ótimo conto, objeto de estudo assim, de comparação com isso, justamente isso que ele coloca, né? Da literatura como humanização e dessas diferenças sociais, enfim, eu acho que tudo que foi falado sobre o texto casa bastante com o conto, né? É, é, a Clarice narra, assim, é até chamado de autobiográfico, porque aparentemente ela narra uma parte da infância dela, que ela queria muito um livro emprestado de uma menina, e ela, essa personagem principal, ela se coloca numa situação de mais vulnerabilidade econômica, e essa outra menina que tinha o livro que ela queria emprestar era filha de dono de livraria, então já tinha uma condição econômica melhor. E essa menina que tinha o livro cria vários empecilhos, enfim, e é um caminho bastante interessante de ler e de entender essa diferença aí de como a personagem que buscava o livro, ela tinha muito interesse, tinha um significado, tinha uma humanização para ela nesse sentido, e a menina que ficava enrolando para emprestar, enfim, é tratada de uma forma mais supérflua, com desprezo pelo livro. Então, só queria comentar isso mesmo. Obrigada. Boa noite. E obrigada pela exposição também. É um ótimo texto, adoro esse texto. Ai, que legal, Júlia. É um texto ótimo para analisar e fazer paralelos com outras obras também, né? Eu não conheço esse conto que você falou da Clarice. Que bacana. Olá, e aí, pois não. Pode falar, e aí, está com a mão levantada? Por favor.
Tá me ouvindo agora? Sim. É meu fone de ouvido. Boa noite para todos. Eu sou a Gelene. Gostei muito desse texto. Queria perguntar primeiro se tem alguma versão para o espanhol, porque eu trabalho literatura hispana e trabalho com adolescentes, e é uma coisa que a gente conversa muito em sala de aula com meus adolescentes, meus alunos. E depois também gosto muito de relacionar esse texto com Garcia Canclini, quando ele trabalha as culturas híbridas e como a cultura latino-americana acaba sendo cooptada como uma espécie de propriedade da élite, né? Das élites latino-americanas, e acabam sendo colocadas isso em museus, no caso das artes, né? E em bibliotecas, no caso da literatura, né? E aquilo que o Daniel e você, Débora, comentavam também, né, que acaba sendo, de alguma forma, uma espécie de carimbo de prestígio, né? E como o Canclini trabalha isso também da mesma forma que o Cândido, e eu acho que, inclusive, na mesma época, justamente como uma busca pela nossa libertação, né? Como nossa cultura híbrida mesmo, sendo composta por tantas etnias, por tantas manifestações culturais, de alguma forma, né? Então, trazer um pouco essa riqueza, dessa conexão com Canclini e perguntar aquilo também do espanhol, se esse texto está em espanhol, senão eu vou me atrever a traduzi-lo. Você sabe, Daniel, se foi traduzido para o espanhol? Eu não sei, Débora, eu não sei, mas eu acho que tem tudo a ver isso, que me desculpa, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o seu nome, Age, isso mesmo. Age. Que nome legal, o jeito a escrita é castelhano, é espanhol, assim? Não, é Mapuche. Ah, tá, por isso. Então, eu não sei se está escrito se tem uma tradução. O que eu sei é que tinha um teórico com muita relação em relação às coisas que o Antônio Cândido escreveu, chamado Ángel Rama. É um teórico uruguaio, e ele deve ter coisas semelhantes, né, nessa concepção do que o Antônio Cândido traz. Agora, isso que você colocou, eu acho que é fundamental, porque nós temos, sim, na América Latina e na América do Sul, a visão subserviente, né, muitas vezes, que é uma coisa que o Antônio Cândido chama a atenção. Ele tem num ensaio dele, ele tem uma formulação que é o seguinte, que ele fala assim, quando a Europa fala mata, o Brasil, e a gente pode pensar a América do Sul, né, acaba falando esfola, né? O que ele está querendo dizer com isso? É uma coisa que às vezes, assim, digamos, concepções que vêm dos centros do capitalismo mundial, quando chegam aqui para nós, a elite local muitas vezes aprofunda isso com graus de perversidade, né? Então lá fala mata, aqui vai falar assim mata, mas mata com tortura, né? Então vai esfolar assim. E acaba não aprendendo, e aí é uma coisa terrível, porque de maneira alguma eu acho que ele defende, acho que eu falei correto, estou tentando, de maneira nenhuma ele fala assim, não ler a literatura que vem dos centros europeus, falou dos lugares assim, não, mas é saber que você tem que saber também o que é produzido aqui, o que as pessoas produzem, porque ele vai, né, isso que você pontuou como caráter híbrido, é importante sempre pensar, mesmo a cultura, qualquer cultura mundial que se coloca como pura, não existe essa pureza, né? Existe a grande raça humana, e o que você vai observar é que as interconexões entre
baixa literatura, chamada, entre aspas, baixa literatura e alta literatura, baixa cultura e alta cultura, elas intercambiam o tempo todo, né? Por isso as diferentes manifestações têm que ser incorporadas. E é muito legal você trabalhar isso com os estudantes, eu acho, né? Muito obrigada. Conheço o Rama, sim. Você acha que tem a ver? Eu acho que sim, tem a ver. Obrigada aí pela sua resposta. Eu conheço o Rama também, trabalhei bastante com ele. Só que o Rama ele faleceu em 83, então ele não tem essa reapertura democrática, né? Que eu acho que o Cândido traz bastante dessa ideia de repensar, né? Depois de um período tão triste como a gente teve, né, aqui no nosso continente. Eu acho que tem muito a ver, e também fiquei pensando naquilo que o Canclini coloca, como o popular, o que não vai ser, né, o antíteses do erudito, acaba sendo cooptado de novo depois, né, institucionalizado por essas elites e colocado lá como, agora sim, é bom, agora sim pertence ao nosso cânone, agora sim é cultura, né, com C maiúscula. Mas é um processo, e quanto a gente mais aprecia, e por isso que eu gosto do texto do Cândido, porque ele não trabalha unicamente com a literatura escrita, inclusive, ele trabalha, inclusive, né, com a oralidade, que a gente nasceu, né, ouvindo essas histórias, ouvindo essa literatura nossa, né, que faz parte da nossa identidade. Então, é muito interessante a gente sempre trazer, quando trabalhamos em âmbitos acadêmicos, essa pluralidade, né, essa coexistência total de todas as manifestações culturais, no caso literárias que a gente está trabalhando aqui, né? Muito obrigada. Ai, que legal. E retomar autores também que agora, e autoras principalmente, que agora estão sendo, né, publicados. O exemplo clássico, né, da Carolina Maria de Jesus, que, né, foi apagada por muito tempo e agora a obra dela está sendo retrabalhada, né? Então, quando a gente atenta o nosso olhar para essas relações todas, a gente percebe quanta riqueza de obras literárias, até para estimular nossos alunos a produzirem coisas também, né? Até essa autoestima de que o meu ponto de vista ele é válido, eu posso contar histórias também, né? Que legal, achei muito bacana, que bacana. O que mais, pessoas? Comentários, questões? Aproveitem, temos um tempinho ainda. Olá, boa noite. Eu fiquei com uma dúvida assim, na tentativa assim, de localizar a crítica dele, porque ele fala que não é o pobre, né, ter uma literatura feita para ele, mas ele ter acesso a essa boa literatura. Aí eu queria saber o que seria essa boa literatura assim, para ele, né? O que ele entende como boa literatura. Porque se é essa literatura dos grandes nomes, se é esse lugar que ele tanto fala, né, do erudito, ou se tem um outro tipo de abertura, se tem outro tipo de representatividade, porque eu não sei até que ponto talvez o cânone que seja posto como literatura universal, né, esteja só representado, talvez, não sei, algum tipo mais específico de literatura, não sei, não entendi um pouco essa abertura no texto, né? E quando ele fala sobre universal, em algumas partes que ele fala até sobre a necessidade universal, eu entendo que tem essa fala, né, de para todos, mas eu fico também nessa dúvida da crítica que a gente tem à universalidade, né, em relação à parcialidade, né, digamos assim. Quer comentar alguma coisa, Daniel, sobre isso do cânone? Eu acho que isso que a Morgana está trazendo é muito importante, porque, assim, o que eu acho que uma concepção de literatura com a qual ele trabalha, Morgana, que ele acha que ela não por exemplo, num ensaio ele fala assim, durante algum tempo a Igreja Católica dizia que um tipo de literatura era um tipo de literatura valorizada segundo os conceitos que a Igreja queria incentivar. Ou outros regimes, né, regimes políticos, que incentivam uma literatura que vai falar assim, essa tem que ser a literatura a ser oferecida para a população. A concepção, até onde eu entendo, a concepção dele é uma concepção de liberdade total para essa criação literária e que pressupõe
né? Não está explícito no texto dele, mas tem um pressuposto que é em contextos de verdadeira democratização, ou seja, que incorporassem as leitoras, os leitores, não apenas como consumidores de livros, mas também como produtores, né? Ou seja, e aí o que acaba acontecendo, Morgana, é você trazer os chamados ditos clássicos, né, para a verdadeira discussão. Porque hoje o que a gente acontece? A gente tem o próprio cânone, ele muitas vezes é oferecido para a gente sem ser discutido como ele foi formado. E na formação dele, do que a gente recebe como uma lista dos clássicos, muita coisa foi deixada de lado, foi jogada fora. E a maneira como a gente, muitas vezes, absorve os clássicos, já mata esses clássicos, porque eles mesmos, muitas vezes, são observados sobre alguns pontos muito particulares, né? Sobre concepções do que a elite imagina que é, sobre concepções dentro do patriarcado, concepções que não olham para o racismo, que não olham para a questão da opressão dos mais pobres, da exploração dos trabalhadores, etc. E muitos dos textos ditos como clássicos, neles mesmos, já existe essa problematização. Só que eles são censurados, né? A gente tem uma leitura muito particular do que são os clássicos, né? E aí eu acho que sim, na verdade, se eu tenho um ponto que você chama assim, uma crítica que é feita em relação ao dito universalismo, né? É que assim, o problema quando se diz universal é que as classes dominantes elas querem colocar como os valores deles como os universais. E essa crítica tem que ser feita realmente, né? Eu tenho a impressão que o universal que o Antônio Cândido representa e tenta colocar é o universal que vai trazer não só uma elite concentradora de poder, mas algo que vai para além disso, né? Ou seja, de trazer experiências que são universais no sentido de serem feitas pela maioria das pessoas, nas suas diferentes formas de pensar, de fabular, de criar os seus discursos, né? Você quer perguntar, Morgana? Comentar isso? Eu só fiquei com essa dúvida porque geralmente quando a gente coloca essa questão de literatura universal, eu comprei um livro de uma enciclopédia ultimamente e aí estava escrito literatura universal e aí eu fui passando as folhas e eu vi que não tinha praticamente nenhuma mulher, né? Só tinha Mary Shelley. E aí vem essa crítica, né, de que quando a gente coloca esse universalismo, que a gente tem vários clássicos e não é diminuindo de nenhuma forma a grandiosidade das obras, mas que talvez quando a gente fala um direito a uma literatura que ele cita Dostoiévski, que ele cita outras pessoas, Machado de Assis e outras pessoas, mas me parece que talvez, não sei, se localizar essa literatura, uma localização, uma representação que hoje em dia o texto é de 88, mas hoje em dia a gente já tem uma discussão um pouco mais avançada, né, talvez sobre essa crítica mais focada de um direito a uma literatura que fosse mais, digamos assim, parcializada, né, porque talvez o pobre hoje em dia, pessoas das classes mais baixas, também queiram se ver numa literatura, digamos assim, que também fale sobre a representatividade deles, porque talvez Dostoiévski não fale, né, digamos assim, fazendo um paralelo. Claro que são recortes, mas não sei, eu pensei até numa tentativa de localizar essa erudição, talvez uma crítica também, talvez as leituras, os livros mais contemporâneos que trazem outros tipos de recortes sociais, assim, pensando em outros tipos de críticas, mas essa abertura que você citou, né, do que a gente precisa, do que a gente considera como clássico, que a gente ainda tem essa leitura particular, talvez seja uma crítica até ao próprio o que a gente considera como literatura, o que a gente considera como clássico. Talvez a gente tivesse que abrir esse leque para a gente conseguir também pensar de uma forma mais ampla,
né, digamos assim, que talvez possa ficar ainda nesse ramo da hegemonia. Foi isso que eu pensei, assim, como o texto ele poderia ir para além de talvez cair nesse discurso que ainda é hegemônico, que ainda pode ficar preso em certos tipos que necessitam ainda de superações nesse sentido. Exato, Morgana. Eu acho que você quer falar alguma coisa, Débora? Eu ia comentar que é uma construção, né, social. Da mesma maneira que é uma construção social, a diferença de quem está no topo e, né, detém o poder material das coisas e aí, por consequência, escolhe, né, meio que dita as regras do jogo, vai ser uma construção do que vai ser universal. Né? Então, aquilo que o Daniel estava falando, essa universalidade ela é imposta, né? E aí o Antônio Cândido ele ensina a gente a olhar todas as outras coisas que a gente aprende a não colocar no patamar de literatura, como a literatura também, né? Então, e aí a gente percebe quanta coisa que ficou debaixo do tapete, que foi, né, completamente atropelada. Então, é meio que ir voltando um pouco e começar a perceber a estrutura, né, dessas coisas todas e como que, por falar de direito, por falar de materialidade, é repensar como que essas ideias circulam, quem que produz, quem que vai poder, então, de fato, né? São pouquíssimas pessoas que vão, principalmente, dar, né, o atestado de arte. Ah, não, isso aqui vai ser arte, isso aqui não vai ser. Isso é uma afirmação de poder, né? Então, num outro tipo de vida social, né, que é o que ele comenta no final, que, né, houvesse um pouco mais de liberdade, pelo menos, a produção literária também seria livre, que tudo entraria, né, nesse pacote todo. Né? Então, é interessante pensar que é uma construção também ideológica. Né? Não sei se fez sentido, Morgana, o que você acha? Sim, sim, achei que fez total sentido. Porque quando a gente muda também esse olhar ideológico que a gente tem dentro da própria literatura, a gente tem outros tipos de crítica, outros tipos de visão de mundo, que até o próprio Antônio fala, né? Que a literatura ela expressa uma visão de mundo. Então, se você, por exemplo, lê Maria Carolina de Jesus, você tem uma visão de mundo totalmente do que você tivesse outro autor que tem né, um doutorado, alguma coisa focada numa escrita, né, que tem esse outro viés. Ela fala de uma visão de mundo que vai atingir as outras pessoas que têm a mesma realidade que ela, né, que podem se sentir representadas. Então, aqui, e a luta, né, para aquilo que a Carolina Maria Jesus faz é ser considerado literatura, porque por muito tempo aquilo não foi. Né? Então, a gente está fazendo esse revisionismo, talvez, do próprio conceito de literatura que a gente tem. Exato. Isso que é uma coisa que a Morgana comentou, né, que ela pegou o catálogo lá da literatura universal, né, e quando você lê essa literatura universal, você tem, na verdade, uma representação muito específica e muito particular de uma certa elite que vai deixar quase tudo de fora, né? E retomando uma coisa que a G falou antes, a gente tem um preconceito extremo em várias manifestações culturais, em instituições, sobre a própria oralidade, né? Ou sobre o que significa a linguagem. Tem gente que acha que... eu, por exemplo, no colégio, fiquei detestando Machado de Assis, porque o nosso professor falava, você vai ler esse autor porque é assim que se escreve a língua portuguesa, né? Então, e quando eu fui ler o Machado de Assis, era porque, assim, era a forma correta da gramática. Eu não consegui me divertir com aquilo e nem perceber o quanto que tinha de problemas do país, de várias questões que estavam sendo trazidas, porque eu já tinha esse viés que um dia eu falei assim, isso não tem nada a ver comigo, né? Porque tem um fato, assim, a nossa própria língua portuguesa, a forma como nós aprendemos a língua no nosso país, ela é ensinada como se fosse língua estrangeira, né? Com extremo desrespeito e um olhar totalmente preconceituoso sobre as outras variantes linguísticas, né? O que eu acho que o Antônio Cândido acaba dando abertura, e é importante isso que a Morgana está trazendo, é o fato de pensar as múltiplas referências
que os mesmos ditos clássicos têm e trazem sobre as variadas manifestações culturais que vêm de todos os setores, que vêm de todas as manifestações que a população faz, né? E o fato é o seguinte, o José Saramago uma vez mencionou, uma das pessoas mais sábias que ele conhecia eram pessoas analfabetas, né? E, no entanto, eram pessoas extremamente sábias, porque, ou seja, não significa que porque você não tem o domínio de um certo registro da língua escrita, que você não tem uma pessoa sabedoria, não tem sabedoria, né? Erudição não tem a ver com sabedoria, né? Erudição, muitas vezes, significa acúmulo de dados, acúmulo de informações. Sabedoria vai para além disso, né? E é isso que eu acho que é interessante, o que a Morgana está trazendo, de essa abertura de outras manifestações, outras elaborações, né? A gente, só vou fazer uma digressão aqui, porque cai um pouco nisso, né, Débora? Mas a gente tem essa coisa ridícula, por exemplo, de, até hoje, algumas pessoas falarem que os Beatles, por exemplo, não sabiam música, né? Porque simplesmente eles não leem, eles não sabem ler partitura, né? Mas, gente, basta ver 2 ou 3 minutos deles compondo, assim, se eles não entendem a linguagem musical, quem vai entender, né? Não importa se você gosta ou mais desgosta do estilo deles, mas o que acaba acontecendo significa o seguinte: a linguagem, a manifestação cultural, ela vai muito além do registro oficial do que é saber música, do que é saber literatura, do que é saber se expressar, né? Agora, uma outra coisa que tem, que eu acho que é isso, o Antônio Cândido defende, é o fato de que sim, mas nós temos um direito de aprender, inclusive, o que é a norma culta, o que é os diferentes registros, para não deixar só na mão de um grupo que se apropria, e esse grupo se apropria e acaba matando, né? Qualquer beleza e qualquer profundidade que tem na norma culta, que tem na outra manifestação, mas sem hierarquização, né? Porque tem ainda na escola, na universidade e nos lugares de instituições oficiais de cultura e ensino, muitas vezes hierarquizam, falam assim, essa forma de sistematização do conhecimento é superior à outra. Não, ela é um diferente registro. Se você conhecer apenas esse registro, você vai ser, assim, às vezes, um chato de galocha, uma chata de galocha, pedante, arrogante, e que não conhece, sei lá, 99% de coisas interessantes e fundamentais que estão acontecendo, né? O que mais, pessoas? Oi, Luiz, pois não. Deixa eu ver que tem 2 mãozinhas, deixa eu ver quem levantou primeiro. É isso. Pois não. Boa noite. Eu sou de Rondônia. Eu queria fazer uma contribuição. Há alguns dias eu li Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Mangel, né? E havia um trecho que ele me lembrou de imediato, assim, esse texto do Cândido, né? E ele dizia assim, né? Abre aspas. É claro que a literatura pode não salvar ninguém da injustiça, das tentações da cobiça ou das desgraças do poder. Mas algo nela deve ser perigosamente eficaz, já que todo governo totalitário, de todo alto funcionário ameaçado, tentam eliminá-la queimando livros, proibindo livros, censurando livros, aplicando impostos sobre livros, limitando-se a fazer de conta que respeitam a causa da alfabetização, insinuando que a leitura é uma atividade elitista. Fecha aspas. E aí eu pensava nesse texto do Cândido, e eu vejo, acho que a temporalidade dessa discussão que ele traz, né? Porque recentemente a gente via uma tentativa de taxar livros, aumentar impostos, etc. Quando que o Cândido, ele com tanta leveza, eu vejo assim, não é, a certa altura do texto, ele vai dizer, né, que a literatura é um fator indispensável para a humanização do homem, à medida em que ali ele confirma a sua humanidade, né? Eu achei tão bonito assim até o fato de se pensar que
Um homem, quando está um operário, está no ônibus, no coletivo, indo para o trabalho, ali olhando pela janela, ele pode sonhar, né? E acho que isso, o próprio Cândido vai trazer isso, que isso se torna, de certa forma, uma ameaça também, porque, ele vai dizer, a literatura não é uma experiência inofensiva. E aqui o ponto que eu trago é que, não sei, é uma reflexão que eu só gostaria de trazer a presente, é como a gente viu recentemente alguns movimentos do livro Torturado, por exemplo, né, do Tamar Vieira Júnior. Então ele começou a ser um best-seller, está vendendo muito, e já está uma discussão, se tornará um clássico. Então, por que ele vai se tornar um clássico? O que há nele que faz com que ele se torne um clássico, e nesse sentido, muitas vezes ele se torna inacessível, né, ou pelo menos num inconsciente coletivo de alguma forma, que o clássico ele é difícil, então acessível a poucas pessoas. Então, eu vejo que esse texto do Cândido ele traz muita luz para os problemas que o país tem passado atualmente, né? Sou professor e a gente tem a BNCC na nossa porta e que a gente fala muito pouco da literatura e muitas vezes ela tem que ser vista como uma questão utilitária, né? E por isso mesmo marginalizada. Então, ou ela é útil ou ela não deve ser vista, né? Eu só queria trazer essa contribuição de como é importante, eu acho, essas reflexões e essa constante, acho que não se pode deixar morrer ou esmorecer, essa constante defesa da literatura como um fator humano e social. Ô, Luiz, qual é o nome do texto que você leu para a gente, o trechinho? É do livro Encaixotando Minha Biblioteca. Deixa eu só criar. Ai, que legal. Eu não conhecia. Esse livro aqui, não sei se está dando para ver, a minha coleção aqui está um caos hoje. A Maria Luísa foi que comprou esse livro, olha que legal. E é muito interessante isso, né, Luiz, isso que você falou, porque a materialidade da coisa é o acesso ao próprio livro também, né? Exato. Aquilo que a Karine tinha falado da biblioteca, né? Então, se isso é taxado, se isso é inacessível, literalmente, né, a gente não consegue ter acesso, então, né, o básico do básico vai ser retirado, né? E aí a questão, né, da BNCC, né, como que isso circula, né, as escolas, as mudanças políticas vão interferir ideologicamente também, né, na leitura. Muito interessante. A Cláudia falou o seguinte: também me identifiquei muito nesse trecho, Luiz, pois tenho o hábito de ler no ônibus. Ai, que legal. E fico muito a pensar e refletir, pois fico também a observar os olhares de ir lendo no ônibus. Exato. Que legal. Exatamente. Quer comentar alguma coisa, Daniel, sobre isso? Da taxação? Sei lá. Não, isso que o Luiz comentou. O Luiz comentou vários aspectos, na verdade, fundamentais. Obrigado, Luiz, por ter trazido isso, entendeu? Que é importante. Porque é isso, eu acho que às vezes a literatura, para além da forma escrita do livro, a fabulação, lidar com o imaginário, ela traz um elemento que é o elemento que todos nós temos. Eu acho que os seres humanos têm um instinto da liberdade, né? Esse instinto da liberdade é muito ameaçador para os sistemas de poder e opressão, né? O que dá esperança é que a gente tem esses elementos, que são esses elementos que a Cláudia está falando, essa capacidade de fabular, de viajar, de fazer o devaneio. E isso significa que você pode prender o corpo, mas é muito difícil você prender a mente, né? Então, eu acho que lutar por esse direito é uma coisa fundamental, né? Por isso que eu achei muito interessante esse trecho que você trouxe, porque destaca, na verdade, assim, algo, e aí sim, que eu acho que a gente precisa pensar, assim, respeitar, inclusive, as diferentes maneiras como as pessoas representam o seu imaginário, né? Porque senão você acaba ficando com ouvidos fechados para a ideia de que algumas pessoas gostam da fabulação oral, outras pessoas são a maneira visual de assistirem coisas, e, na verdade, isso que a gente está chamando de literatura não vai significar apenas a literatura num certo estilo, numa certa maneira de escrever, né? Porque, às vezes,
essa concepção vai ser uma concepção que vai acabar fechando, né? Infelizmente, é um pouco isso que você falou. Essas discussões, assim, vai virar um clássico, não vai virar um clássico, às vezes é uma maneira de matar, né, as obras, né? Como acontece com os prêmios, como acontece com tudo que vive o prêmio, a etiqueta do clássico, Eu tenho muitos alunos que simplesmente não suportam ler algumas escritoras e escritores fantásticos, porque ele já tem a aversão, né? Porque é um lugar que é falado, você tem que ler isso, você tem que ler porque esse é o clássico, você tem que ler porque isso recebeu prêmios e tal. E às vezes as pessoas vão olhar e falar assim, mas isso não representa o que eu penso, não representa uma experiência que eu tenho, né? Então, por isso que a gente tem que fazer o convite à leitura. Inclusive, a leitura das pessoas falar por que eu não gosto de Dostoiévski, por que eu não gosto de Machado de Assis, ou por que eu gosto do Guimarães Rosa, por que eu gosto da Carolina Maria de Jesus, por que eu não gosto dela, né? Porque, agora, as pessoas têm que ter acesso, né? Isso que eu acho que é importante, né? Senão, a gente fica não dando espaço para esse imaginário. É um paradoxo muito interessante, né? Porque o texto do Cândido, ele fala dessa falta de liberdade, essa falta de acesso, de censura, e a gente está aqui em 2021 com e-book, internet, e a gente continua no mesmo dilema, né? Ou seja, a lógica por trás que a cultura se organiza, em que esses elementos todos são postos, continua sendo desigual. Então, uma lógica de não ter autonomia, de você precisar que alguém te mande ler alguma coisa, uma insegurança muito grande de formar a própria opinião e de né, ter o próprio ponto de vista crítico, né? Isso mostra o quão cerceado a gente vive, né? Então, muita coisa mudou, mas pouca coisa mudou também ao mesmo tempo, né? A estrutura, ela continua ainda muito desigual, né? De quando o Antônio Cândido fez esse discurso, né? Que depois virou o texto, né? Enfim. O que mais, pessoas? Acho que dá tempo de mais uma pergunta para a gente encerrar às 9. O que vocês gostariam de comentar? Oi, Cláudio, pois não. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradeço, né, a oportunidade de participar dessa excelente aula. Débora, Daniel, parabéns, gostei muito. E eu fico pensando um pouco nessa última colocação que o Daniel falou, essa questão do conhecer o que lê, né, de saber gostar, e eu penso na questão daquilo também, assim, o saber parar quando a leitura não se identifica, né? Porque no próprio texto do ensaio fala muito assim, de acordo com o tempo, os nossos gostos mudam, nossos estilos mudam, né? Eu posso gostar de algo hoje que amanhã eu não vou gostar mais, né? Então, o qual falasse, não, eu não gostei daquele livro que está sendo mais aclamado, né? Não gostei. Então, eu acho que essa liberdade de escolha, nessa temática que a gente está nas colocações, eu fico nesse pensar também, porque às vezes existe esse consumismo, não no sentido de ter muitos livros, mas o consumismo naquilo que eu tenho que ler tudo que está sendo lançado, porque todo mundo está fazendo, né? E às vezes quando a gente vai, não, mas eu não gostei, ou eu não vou ler esse lançamento agora, né? Então, às vezes eu vejo colegas nesse sentido que dessa obrigatoriedade do consumismo, porque tem que fazer. E às vezes nem é o tão gostar aquilo da identificação. Então, eu penso um pouco também nessa reflexão, né, de fazer por deleite mesmo, né, por gostar do que está lendo, por, né, tá fazendo sentido aquilo. E aí a gente vai numa outra tocante que é o emocional, né? Então, mesmo que é muito diferente quando a gente está lendo algo com esse caráter, né, acadêmico, né, que aí tem todo o rigor que precisa de datas, né? Isso é outra questão.
Mas eu falo assim, essa questão de ler e saber parar quando precisa, né? Então, essa questão de se autoconhecer do que eu gosto ou não gosto. Então, era essa que eu queria colaborar. E muito obrigada pela aula. Nossa, Cláudia, muito legal isso que você falou, porque a gente percebe, né, que o contato que eu vou ficando, a minha rinite vai atacando, tá? Não repare, eu vou ficando fanha. O contato que a gente tem com a arte é pautado pelo consumo. Não é nem pela curiosidade, pela, né, o contato com a história em si, com o enredo, mas não, eu preciso consumir o que todo mundo está consumindo, né? Então, e esse é uma bandeira vermelha muito grande que fica piscando, né? Por quê? Né? Quando você vê, você está reproduzindo coisas sem perceber, porque é a pauta consumista mesmo, né? E de tentar, né, olhar para isso de uma maneira crítica e de ver, por exemplo, quantos sebos que tem, que a gente consegue encontrar histórias incríveis, né? Ou fazendo grupos de leitura e lendo coisas juntos, ou escrevendo coisas e lendo junto com as outras pessoas, né? Voltar às bibliotecas, né? Enfim, tentar ter um contato com essas histórias que não seja pautado pelo consumo, pela compra, pelo eu preciso ter a edição mais maravilhosa de. Eu vi isso com o Orwell, né? Que foi um Deus nos acuda, com 1 milhão de edições, as capas, etc. e tal. Mas e ler de fato a história, né? E o contato com, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, né? Isso que você falou é muito importante, nossa. Quer falar alguma coisa, Daniel, sobre isso? Sim, eu acho que isso que a Cláudia falou é fundamental, porque o que acontece muito, né, Cláudia? Eu vejo isso na universidade, assim, os estudantes muitas vezes eles têm vergonha tem 2 semestres, 3 semestres em que a gente já se conhece, no final de um terceiro semestre, eles vão falar assim, mas eu não gosto de tal livro, ou eu não gosto de tal autor, de tal autora, tal. E daí eu falo assim, mas por que não comentou isso antes? Não, porque aí os colegas não iam gostar, ou os professores não iam gostar, né? O que acaba acontecendo é que a gente tem esses lugares oficiais da cultura, né, Cláudia? A escolarização, e a própria sociedade muitas vezes faz com que isso entra nessa maneira que a Débora está dizendo. A gente lida com os livros muitas vezes de maneira pouco franca, né? Eu conheço inúmeras pessoas que aparentemente gostam da imagem de terem lido tudo, de terem discutido tudo, e você vê que, se for verdade, a pessoa não assimilou nada, entendeu? Porque a pessoa é arrogante, é pedante, é pouco humilde, né? E, infelizmente, em sociedades divididas em classe, como nós temos, muita gente acha que utiliza a literatura, utiliza os mecanismos da cultura como ascensão, né, como maneira de se mostrar, de aparecer. Isso aí não tem nada a ver com conhecimento, com sabedoria, com curiosidade, né? Está muito distante disso. Por isso que é interessante, muito legal, eu acho, e muito importante, a gente ouvir o que as pessoas acham efetivamente da tua experiência, né? A experiência que nós temos, e uma coisa muito, muito legal, muito bacana que você falou, é essa história, inclusive saber a hora que eu vou parar, entendeu? A hora que, né? Eu lembro já momentos que eu tive lendo livros que todo mundo falava assim, tem que ler, tem que se gostar desse livro, e daí você fala assim, eu não estou aguentando isso, eu acho chato, eu acho que não vai. Agora, o que é importante, né, Cláudia, é interessante, que eu acho assim, a escola, os grupos de leitura, valorizem a ideia do seguinte, por que você não gosta? Né? O que você não gostou? E isso que eu acho que é uma das coisas mais importantes. É falar assim, por que eu acho que o meu gênero não está representado aqui? Porque eu acho que esse estilo é um estilo que não me agrada? Porque uma série de coisas. E a essa discussão, ela acaba sendo interessante. Porque aí você vai entender o que está acontecendo, entende? E valorizar, né, a opinião das pessoas. Acho que isso é fundamental. Porque é assim que se constrói conhecimento, né?
Quer comentar alguma coisa, Cláudia, sobre isso? Né? A Cláudia falou que ela concorda, parte o cuidado por meio da literatura. Exatamente. Quer acrescentar alguma coisa, Cláudia, sobre isso? Eu assim, achei muito bacana, né, isso que o Daniel falou, e é esse cuidado mesmo, porque às vezes quando a gente está nessa experiência em grupo, principalmente, de repente, num formato não acadêmico, né, pode-se desentilhar vários gatilhos ali, né, sejam eles positivos ou negativos, porque quando a palavra chega no outro, você não tem dimensão de como ela chega lá do outro lado, né? Então, às vezes, o não estou entendendo, ou eu não estou conseguindo avançar, ou a leitura está arrastada, às vezes não é muito esse sentido de, eu não estou entendendo o contexto, a escrita do autor, da autora está difícil, mas existe, às vezes, outros desdobramentos, né? Outras camadas ali. E, às vezes, quando a gente tem essa experiência, né, desses grupos com esse olhar mais da literatura para o cuidado, acredito que é muito positivo, sabe? Eu acho bem bacana. E existe, eu estudo, né, assim, uma linha que é a questão da biblioterapia, né, assim, como aluna, né? Não pratico, não, mas é uma área que eu gosto bastante e que fala essa questão do cuidado por meio da literatura, né? Não como forma de psicoterapia, não. Tanto que tem 2 tipos, né, de biblioterapia. Mas é esse olhar da escuta, do ouvir, né, por meio das metáforas, das crônicas, de textos poéticos, né? E aí você faz vários desdobramentos desse cuidado, né, da literatura. Então, acho bem bacana. Obrigada. Ai, que legal, Cláudia. Imagina, eu que agradeço. Eu tive recentemente uma experiência de participar de um clube de leitura. Eu nunca tinha participado. E é tão gostoso que você fala, eu não entendi nada do que aconteceu nesse capítulo. E aí você percebe que um monte de gente não entendeu também. Você fala, ai, que bom, eu não estou sozinha. Né? E aí fica discutindo, mas será que aconteceu? Morreu, não morreu? Veio da onde? De pegar o texto e o texto ser o disparador ali da conversa. Né? É muito gostoso, né? Ler junto com as outras pessoas, né? E é muito, muito legal isso da biblioterapia, né? É super, super fascinante, assim. Que legal. O que mais, pessoas? Mais alguma coisa? Algum comentário? Oi, Maria Luísa, pois não. Oi, gente, boa noite. Só queria pedir licença para agradecer a professora Débora, ao professor Daniel, pela aula incrível e falar que eu me senti muito mais encorajada a apresentar meu TCC na semana que vem, que a professora sabe que é a base do meu TCC sobre esse texto do Antônio Cândido, e em contrapartida com as sociedades distópicas que não possuem literatura. E depois dessa aula me saí muito mais confiante em poder apresentar o trabalho. Obrigada. Ai, Maria Luísa, que legal. Boa apresentação, viu? Depois me conta como foi. Que bacana. É isso. Que legal. É um TCC que você está fazendo, Maria Luísa? Conta pra gente, Maria Luísa, sua pesquisa. Sim, é um TCC, passei o ano fazendo. O tema é a literatura como uma garantia fundamental, um olhar sobre o livre acesso das obras literárias no Brasil e a sua contraparte na sociedade de ficções distópicas. Eu me foquei nos livros do Fahrenheit 451 e no Admirável Mundo Novo. Que legal, que bacana. Nossa, tem tudo a ver, inclusive com a época que a gente está vivendo, que algumas discussões, né, que estão tendo aqui. Super legal isso, bacana. Obrigada. Ai, que legal, Maria Luísa. Eu acompanhei um pouco a escrita do texto, ficou muito legal. Ela fez o recorte direitinho, ficou muito bacana. Ai, que legal. Torcendo pelo 10. É isso, o 10 está vindo. Que legal, Maria Luísa. Depois você me conta como foi. Conto sim. Então é isso, pessoas. Queria agradecer pelo interesse, né, pelas discussões, e como que é gostoso, né, a gente fazer essas trocas e pensar junto, né, esses problemas. E agradecer o Daniel de novo, né, que está fazendo outras coisas que eu estou bem vendo. Agradecer ele pela presença, né, pela disponibilidade. E sempre que quiserem, a gente está aí à disposição para pensar coisas juntos. Se vocês quiserem ver outros temas, né? A ideia é de fazer essa aula aberta com bastante frequência, assim. Então,
Estou super à disposição para pegar outros assuntos para a gente pensar junto. Certo? Muito, muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, viu, Daniel? Não, imagina, eu que agradeço a oportunidade de conversar, discutir, e espero que a gente faça outras dessas para as pessoas vir e contribuir, né? Da gente compartilhar as coisas. Acho que isso que é importante, compartilhar e trocar. Com certeza, com certeza. É isso. Ah, então tá bom, pessoas. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal. Até.